Olá, bem-vindos ao Tudo sobre Bitcoins. Hoje trago-vos aqui um artigo que me enviaram, agradeço particularmente à pessoa sem querer identificar que me enviou este artigo. A pessoa sabe quem é. Um artigo muito interessante, foi publicado ontem, como podem ver aqui no Jornal de Negócios, 19 de julho de 2017. Foi escrita é uma entrevista, foi escrita pela Mariana Adam, de Negócios. É uma entrevista a um senhor chamado Hugo O'Neill, que é um senhor que fiquei a saber que é aqui de Setúbal, portanto, da zona onde eu vivo. Não é por ele ser de Setúbal que eu estou a falar dele, mas também é um pormenor interessante, está aqui, é meu vizinho, confesso que não o conheço, acho que nunca o vi na vida, mas se calhar já me cruzei com ele. O que é certo é que tem aqui uma história muito interessante. O senhor já, com uma idade, como podem ver na fotografia, já ultrapassou a idade da reforma, naturalmente, mas pelo visto ainda continua a trabalhar qualquer coisa, como consultor. E foi, logo começam aqui a ver em destaque, foi um dos primeiros traders registados, pelo menos a título individual, em Portugal, na CMVM. Portanto, eu não vou ler aqui, como é óbvio, a história toda, o artigo todo. Estou aqui a ver neste site, o Press Reader, que nem conhecia, descobri agora, porque fui à procura da notícia em formato digital. Aliás, na internet, porque enviaram-me isto em PDF, com a história, com a entrevista completa. O que é certo é que o senhor realmente fala aqui da bolha portanto, como está aqui entre aspas, esta bolha é pior do que a 2008 e pode rebentar hoje. Portanto, isto é um excerto aqui da parte da entrevista, que eu vou deixar, por isso é que não estou a aparecer para vocês poderem ver tudo, com alta resolução, portanto, se fizerem full screen, em 1080p, ou então procurarem o link pressreader.com, enfim, está aqui em cima, acho que vão conseguir ver. Depois também posso pôr na descrição o link para este artigo. Não posso pôr o PDF, teria que pôr numa cloud qualquer, enfim, seria um bocadinho mais complicado, portanto o artigo é mais fácil. Só que o artigo aqui está incompleto, mas nós vamos ler o que for possível aqui no site. O que for possível, vamos falar aqui um bocadinho disto, não vou ler, como é óbvio, tudo, mas basicamente este senhor pensa um pouco como eu, ou muito como eu, ou eu é que penso como ele, porque ele é mais velho do que eu, e tem uma experiência no setor financeiro muito superior à minha, que nunca tive nenhuma experiência nesse setor, além de ter perdido dinheiro com o BES, a única experiência é de ter sido, digamos assim, prejudicado por uma falência de um banco, mas nunca trabalhei ativamente na banca, na economia, nas finanças, no setor financeiro. E, portanto, quando falo, as pessoas ouvem falar o informático destas coisas e naturalmente dão o valor, ou desvalorizam aquilo que eu digo. E por isso achei este artigo interessante, porque pessoas que desvalorizam o que eu digo, talvez não desvalorizem, aliás, o que este senhor, este Hugo O'Neill, vem aqui. Este site é um daqueles manhãs que a gente faz qualquer coisa e aparece uma janelinha. Peço desculpa. Veio aqui dizer, portanto, eu vou deixar aqui o artigo. Trabalha há muitos anos no setor financeiro, portanto, nos investimentos. Trabalhou também na questão na empresa do BES, fez consultadoria para eles, para um grupo. Estou a resumir aquilo que já li. É só isto, só aparece isto aqui. Realmente aqui é pouco, então digamos para aí metade do artigo, talvez. Mas esta pergunta é interessante: a bolha vai arrebentar quando? Portanto, ele fala de uma bolha gigantesca antes disto, no caso está aqui a falar da dívida dos Estados Unidos, aqui uns erros ortográficos, mas a culpa não é minha. A dívida que o próprio Estados Unidos deve à própria Segurança Social americana, e um PIB anual que, sendo otimista, é 16 ou 17 bilhões. Portanto, fala aqui números com coisas concretas, não é apenas uma opinião do informático a falar de economia. Ou falar do que leu, e aqui também estou a falar do que li, perdão. É verdade, mas dito por uma pessoa que trabalhou nesta área e continua a trabalhar, pelos vistos, durante muitos anos, ok? Portanto, está aqui uma série de informação muito útil, muito interessante. Eu não quero estar aqui a ler tudo, porque senão seria uma tarefa aborrecida, e para vocês também seria aborrecido ler. Vou então, o resto que aqui está, reparem que acaba aqui, o que ele afirma é que no futuro iremos voltar às origens, back to the basics, não é? À agricultura, portanto, às coisas que têm realmente valor, não é? Que há derivados disto e daquilo. Mas antes de mostrar o artigo completo, gostava de mostrar aqui esta capa. Não sei se clicando aqui vou ver a capa. É a capa do Jornal de Negócios de hoje, porque está lá outra coisa que eu vi que me chamou imensa atenção. É isto a capa? Falta a parte de cima da capa. Ok, está aqui. Portanto, além da Cláudia Goia ser a nova escolha de Altice para dirigir o MEL,
Isso não interessa, o que interessa é isto. Pagamentos em dinheiro, só até 3.000 euros. Ou seja, o BCE tem um parecer que quer limitar os pagamentos em dinheiro a 3.000 euros. Ou seja, capital controls. Isto é o que nos estão a fazer. Limitar, controlar. Também está aqui em destaque a reportagem, a entrevista ao Sr. O'Neill. Mas o que a Europa quer fazer, o Banco Central Europeu, é limitar a utilização do dinheiro físico, aquelas notas, o dinheiro, e vão dizer que é com certeza por causa de lavagens de dinheiro, drogas, armas, etc. Mas o que estão a fazer é limitar um bem, que já é limitado, não é? Mas nós não temos aquela quantidade que gostaríamos de ter, e limitar o uso em dinheiro até 3.000 euros. Parece que o Parlamento contrariou o parecer do BCE, diz aqui, e aprovou a limitação das transações a dinheiro vivo. Perdão, então o BCE não quer limitar, ele estava a dizer isto tudo mal, peço desculpa. O Parlamento é que está aqui a querer aprovar uma lei que limita 3.000 euros contra o parecer do BCE. Já estava a pôr as culpas no ator errado. A palavra agora está no Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República tem ou não que aprovar ou que vetar esta iniciativa do Parlamento. Portanto, o Parlamento, não sei quem foram os deputados, não li a notícia, mas fica aqui também um destaque interessante que tem a ver com criptomoedas, não é? Quero ver o Parlamento a limitar a quantidade de criptomoedas que eles utilizam por dia, não é? Gostava de ver, só por piada, não é? Ou por queda compra, por queda aquisição. Bem, vamos então ver voltando à página anterior. Isto, como podem ver, termina aqui com o Back to the Basics, e tenho então o artigo em PDF que me enviaram, cá está, concluí aqui, e vamos então mostrar o resto do artigo neste PDF, que é a versão completa. Provavelmente foi alguém que digitalizou isto do Jornal de Negócios, não sei, mas agradeço o conteúdo, porque o conteúdo é bastante interessante. Estou aqui a partilhar convosco numa forma de vídeo, porque assim não é plágio completo do artigo, é apenas a partilha de informação e a opinião sobre ele. Bem, há aqui uma pergunta muito interessante também sobre qual foi o dia que mais trabalho como... aliás, não é esta a pergunta, já passou, ou é de seguir? É a seguir, creio que é a seguir, porque a jornalista lhe pergunta que o senhor, todo contente, ao sol, qual foi a pior derrota e a principal vitória e a principal derrota profissional? E ele fala aqui, portanto, a derrota foi ter avaliado mal os recentes riscos do setor financeiro português, terá perdido eventualmente algum dinheiro, ou os seus clientes não terão beneficiado da não previsão desse facto, e a vitória foi a previsão dos excessos de 2008 na economia global. Portanto, ele provavelmente terá feito apostas no sentido contrário e antes da bolha, e terá eventualmente ganho ou ajudado pessoas ricas a ganhar mais dinheiro. Outra pergunta muito interessante: qual o seu dia mais longo? Ele fala aqui dia 11 de novembro de 2013, em que vieram a público as divergências e críticas internas ao GES, portanto ao grupo do Espírito Santo, por membros do Conselho Superior. Portanto, fala aqui depois da divisão entre famílias. Dá um exemplo lá fora em que dois bancos também, um banco numa situação semelhante ao do BES, conseguiu resolver o problema fundindo-se com outro banco, com outra família, e efetivamente resolveu o problema, apesar de terem perdido o controle do banco. A verdade é que o banco hoje vale muito mais e a família valorizou o seu património financeiro, e no BES isso não aconteceu. Portanto, não houve consenso dentro da família. Isso é que é importante, o consenso no conceito das criptomoedas, consenso dos 51%. Reparem que numa família pequena não conseguiram chegar a esse consenso. E houve, pelo menos, havendo até se calhar um consenso de uma maioria, houve um que veio cá para fora dizer coisas e colocou o banco realmente em declínio por aí abaixo, não é? Ou seja, isso, o resto é história, ele para mesmo aqui diz isso. E fala aqui de mais umas coisas do BES e pronto. Houve outros dias marcantes na sua história, no seu trabalho. Vocês que quiserem ler isto tudo, façam pausa no vídeo e conseguem ver. Como foi exercer a profissão ao longo da vida, também uma questão pessoal. Nunca foi fácil, ele diz que as pessoas não compreendem isso é mais à frente. Não compreendem o que é que ele faz. Basicamente ele era trader, portanto imagino que há uns anos atrás ele diz aqui, havia pouca cultura, portanto, em cultura é o inverso. E portanto, penso que está quase a acabar, ainda falta aqui umas perguntitas.
Que conselhos deixa aos mais novos, que sejam críticos do que se passa, formem a sua consciência e ajam em conformidade. Ora, isto para mim é a dica, se eu tivesse com dúvidas se deveria ou não investir em bitcoins, ou a retirar o meu dinheiro dos bancos e pôr em bitcoins, eu acho que esta resposta do senhor a esta pergunta, e eu sou mais novo do que ele, naturalmente, não muito, mas ainda sou um pouco, realmente agir em conformidade. Portanto, eu já agi e vocês estão à espera de quê? Esta é a pergunta que eu vos faço. Se vocês ainda não investiram, se ainda não experimentaram, pelo menos experimentar, porque claro que não vou-vos dizer para investirem, nem estou registado na CMVM para vos fazer dar conselhos financeiros, nem o posso fazer, provavelmente seria ilegal da minha parte. Mas o que eu vos dou sempre o conselho é experimentem tecnologia. Investir 10 euros, o risco de perderem 10 euros não é assim uma coisa tão... Enfim, não é tão estranho como isso, não é assim tão grave como isso. Permitam que beba um pouco de água. E a entrevista continua, creio que é a última página. Como pensa que vai estar a profissão daqui de 5 ou 10 anos? A profissão de trader, se as máquinas são uma ameaça. Eu acho que sim, acho que são uma ameaça, é a minha opinião. Diz aqui que terá havido provavelmente um colapso nos mercados e a profissão passará por um período verdadeiramente crítico. Eu acho que não, acho que os profissionais vão, por acaso aqui não concordo muito com ele, acho que os profissionais, se forem inteligentes, vão passar para as criptomoedas e o crash que acontecerá na bolsa e noutros ativos assim mais tóxicos. Portanto, os profissionais sabendo fazer trading em ações, no mercado de ações, saberão fazer trading em criptomoedas. Portanto, creio que não será assim tão mal. Mas talvez aqui o senhor não saiba, que o senhor Hugo não conheça ainda bem o conceito das criptomoedas. Talvez, é uma pergunta que eu gostava de fazer pessoalmente, um dia talvez o encontro e lhe faça essa pergunta. Se tivesse que agora que investir uma carteira de 5 mil euros, portanto um investimento de 5 mil euros, para gerir onde apostava e porquê? E ele diz numa obra de arte que gostasse. Porque dá tanto trabalho gerir uma carteira de 500 mil euros como uma de 5 mil. E o resultado que se possa tirar de 5 mil não compensa o esforço. Ou seja, ele não iria gerir uma carteira de 5 mil euros. Ok? Portanto, ele nunca iria gerir a minha carteira, que a minha carteira é fraquinha. Coitadinha da minha carteira. Mas pronto, mas eu giro. Eu tenho tempo e paciência. E por acaso nas criptomoedas até compensa o esforço. Mas isso é outra história. E uma carteira de 500 mil euros. Ok, aqui então a pergunta é: jornalista foi inteligente, já que ele não deu resposta para 5 mil, então vamos lá falar de 500 mil. Eu não tenho 500 mil euros, não sei se vocês têm, mas para quem tem, ele diz assim: cobrir o risco cambial. Aplicar 25 mil euros em ouro, 5 mil para shortar bancos. Não conheço bem a expressão shortar bancos, mas deve ser retirar dinheiro da banca. Não faço ideia do que é isto, dos Estados Unidos, e manter o resto em liquidez, na expectativa de tirar partido de um colapso dos mercados mais líquidos. Ora, é isso que eu faço. Eu não uso ouro, porque o ouro é um bem que não é muito fácil de se transacionar, não é? E de guardar, é preciso um cofre e tudo mais. A prata é também um ativo interessante, parece-me. Só que o valor em si, portanto, para 500 mil euros a prata já seria uma coisa um bocadinho pesada e mais difícil de armazenar. No entanto, a questão que ele fala de colapso dos mercados, em especial nos Estados Unidos e na Europa, depois a coisa pode ser contagiosa, não é? É bem provável que haja o efeito dominó. Está de acordo com aquilo que eu penso e que eu já falei noutros vídeos. Portanto, temos aqui um artigo de um senhor, ele falou qualquer coisa também de moedas, deixa-me aqui procurar. Moedas virtuais, cá está. Deixa-me só aqui encontrar aqui o contexto. Portanto, tem a ver com a bolha arrebentar, quando? Ele diz que não sabe, portanto pode ser amanhã ou em breve. Tal e qual o que eu disse já em vídeos anteriores. No máximo eu acho que será 2 anos, 2020 no máximo. 2, 3 anos. Pode ser amanhã também, concordo perfeitamente, pode ser amanhã. E se for amanhã, os meus bitcoins vão se valorizar bastante. Porque é preciso uma coisa destas para as pessoas acordarem e perceberem que afinal têm que procurar alternativas. Portanto, seja amanhã, seja para a semana, seja para o mês que vem, quando isso acontecer, acreditem ou não, as criptomoedas vão valorizar bastante. Mas eu não estou a dizer para investir, estou a dizer para estudarem, que é bastante diferente. Está a falar aqui na crise do Qatar e do Médio Oriente, portanto, as relações externas, a questão do Trump, N coisas que têm toda a razão. O S&P 500, portanto, é as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, o S é de serviço e o P é de produtos, portanto, são empresas que prestam serviço e produtos. É uma espécie daqui do PSI 20, mas claro, são um país muito maior. Estão lá as 500 maiores empresas. Apresenta neste momento um PE, CAP, de 30 vezes, ou seja, o valor de índice é cerca de 30 vezes o resultado médio por ação. Não sei o que é o PE, confesso que não sou especialista em finanças, nestas coisas,
o CAPE, mas ele sabe, portanto, é o trabalho dele, ainda bem que sabe, naturalmente, se não soubesse seria muito grave, o que corresponde a um desvio de cerca de 80% acima da média. Portanto, eu falo aqui em indicadores que lhe dão a certeza ou a confiança de que a bolha vai arrebentar. Quando rebentar, tanto para as empresas boas como para as más, só se safa quem esteja com ativos que possa mobilizar de forma independente. Ou seja, não estar dependente de bancos. E, portanto, há aqui um bom conselho. Okay? Mesmo para empresas. Portanto, as pessoas que têm dinheiro nas empresas, as pessoas que têm empresas, também é o meu caso, a minha pequenina empresa. Se temos o dinheiro todo nos bancos, às tantas vamos ter dificuldades em cumprir nossas obrigações com o Estado, com as outras empresas que são nossos fornecedores, etc. E há muitas empresas que podem ir arrastadas por esse problema, não é? No meu caso, posso dar um exemplo pessoal, não gosto muito de falar, nem vou falar do meu negócio, mas posso dizer que eu tenho o meu negócio, uma parte importante do meu negócio está na internet. E eu tenho que pagar servidores, ok? Dedicados para alojar o meu negócio. E então o que é que acontece? Se eu não pagar àqueles tipos, por acaso estão na Alemanha, mas podiam estar no sítio qualquer do mundo, o que é que eles fazem? Eles ligam-me o servidor, que é o normal, era o que eu faria. Então se eu por acaso tiver um problema com o meu banco, seja ele qual for, e as contas ficarem congeladas, eu não conseguir fazer o pagamento a tempo, provavelmente eles dão uma semana para resolver o problema. Okay? Se for uma crise mundial que até afeta o mundo inteiro, se calhar eles vão ser compreensivos para todos os clientes e deixar as máquinas ligadas. Se conseguirem manter tudo ligado e tudo mais. Mas, se for acontecer aqui apenas em Portugal, o meu negócio pode ter graves problemas financeiros, porque os meus clientes não vão conseguir chegar ao meu site. Isso vai-me prejudicar imenso. E, portanto, o que é que eu faço para evitar esse tipo de coisa? Além das criptomoedas, mesmo o dinheiro da empresa, o que eu faço é ter algum depositado no PayPal, porque eu faço esses pagamentos através de PayPal. Então, já estando no PayPal e tendo em conta a esperança de que o PayPal não vá à falência também, se acontecer também, olha, azar, mas aí se isso acontecer, acho que o meu fornecedor será compreensível, porque eles recebem bastante, vários clientes do PayPal, portanto aí seria um caso excepcional. Mas sendo apenas o banco português, o PayPal garante que tem lá o dinheiro para fazer o pagamento durante 4 ou 5 meses e, portanto, tenho tempo para reagir ao problema. E depois ele faz aqui tais como, portanto, ou seja, mobilizar de forma independente, e tais como ele diz aqui as moedas virtuais. Portanto, ele não usa a expressão criptomoedas, usa a expressão moedas virtuais, que eu não gosto, acho que não é a expressão mais indicada, é a mesma coisa que dizer moedas digitais. Digital e virtual já são, o euro já é isso, quando está nos computadores dos bancos, mas ele não tem culpa, porque naturalmente ainda não se calhar, talvez não tenha estudado afincadamente ou detalhadamente a questão das criptomoedas. Por isso é que eu gostaria de o encontrar e ter uma conversa com ele sobre isso. Perceber até que ponto é que ele acredita ou não no potencial das criptomoedas. Mas já fala aqui, portanto, já indica que já é um indicador de que acredita. E depois disto também diz que as moedas que fogem de tal maneira aos governos e podem servir de refúgio. É arriscado, mas é um caminho, realmente é arriscado. Tem uma volatilidade, peço desculpa, uma palavra que eu não pronuncio com frequência e custa a sair. É arriscado, mas é um caminho. Portanto, está aqui alguém que está nestas coisas há muitos anos e vos aponta ao caminho das moedas virtuais, leia-se criptomoedas, como um caminho possível. Mais seguro, diz ele, e tem razão, é em aplicações em ouro. Se bem que as aplicações, se não for ouro na posse, eu preferia ter o ouro na minha posse, do que ter uma aplicação de comprei um papel que diz que eu tenho ouro, não é? Isso para mim não é assim tão especial, mas enfim. Talvez seja seguro. Ou em economia real, portanto, imobiliária, agricultura, e diz que então que a África terá uma oportunidade fantástica, vai haver um back to the basics. Em questão do imobiliário, concordo em parte, discordo noutra parte, que acho que realmente a questão do imobiliário está também a ser uma grande bolha, como foi em 2008. Hoje em dia os lisboetas não conseguem viver em Lisboa, porque está tudo muito caro, as casas. E, portanto, tem uma coisa que também dá sempre despesa de manutenção, tem que se pagar IMI, portanto as pessoas compram a casa mas nunca são verdadeiramente donas, uma vez que estão sempre a pagar impostos. Acredito que seja necessário, mas faça sentido o IMI, mas o que é certo é que não se pode dizer que é dono de um bem quando está sempre a pagar uma taxa anualmente sobre nem que seja 10 euros, quer dizer, nem que seja 10 euros por ano o IMI de uma casa, de um palácio. Se eu pago 10 euros, então eu não me sinto dono do bem, ok? Porque para ser dono eu posso fazer com ele o que eu quiser e não tenho que não devo nada a ninguém para ter aquele bem. Acho que não sei se isto faz sentido, se não, talvez um dia mude ideias, mas agora penso assim. E, portanto, é este o resumo que eu vos queria deixar. Acho que já mostrei o artigo todo, já. E, portanto,
Portanto, quem quiser fazer pausa para ler, e em vez de me estar a ouvir, vai fazendo pausa, vai avançando, ou pode ir e tal ao artigo que está aqui. Está em completo e por isso eu quis mostrar então o artigo completo, porque havia ali realmente alguns apontamentos importantes. E é isto, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado longo, não tenha ficado uma grande seca. Se alguém que conheça este senhor e quiser partilhar com ele este vídeo, acho que seria interessante. Ele com certeza terá acesso à internet e ao YouTube. Portanto, muito obrigado por terem assistido este vídeo. Se gostaram, façam um gosto aqui em baixo. Não vos estão a ver a mim, não é? Porque eu hoje agora queria mostrar a notícia e não pus a webcam ativa. Mas façam um gosto aqui por baixo do vídeo. Partilhem também com os vossos amigos, porque isto é informação muito importante. Já não é só a minha opinião, ok? Aqui é a opinião de um senhor que tem idade para ter juízo, tal como eu, mas ele ainda mais. Não estou a chamar velho, atenção, velhos são os trapos, mas as pessoas que têm o conhecimento que este senhor tem, com a experiência mais do que o conhecimento, a experiência de vida deste senhor, ao dizer estas coisas, vai muito de encontro ao que eu digo, ou eu é que vou ao encontro do que ele diz. Talvez eu seja mais defensor ainda do que ele das criptomoedas, talvez porque estudei um pouco mais de criptomoedas do que ele, mas não sendo eu economista nem especialista nesta área, portanto gostei, aliás tive interesse em partilhar isto convosco, para que realmente possam perceber que não sou o único louco na internet a falar destas coisas. Muito obrigado e tenham um bom resto de dia.